Vou passar imediatamente a palavra para o diretor técnico da Associação Civil do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, de 2004 a 2008, o Sérgio Bampi. Bom dia, senhor senador. Bom dia, senador Isalci Lucas. Parabenizo pela sua ingente tarefa de, batalhar pela causa da ciência e tecnologia, como tem feito há tantos anos. A todos os senadores, senadora Rosa, senador Vanderlan e todos os senadores preocupados com a ciência e tecnologia no Brasil. Eu tenho aqui uma apresentação, eu vou tentar ver se está habilitado. A equipe técnica de apoio audiovisual poderia habilitar-me a fazer essa apresentação. Está ok. Isso. Ok. Então, provavelmente os senhores estão vendo aí um título sobre a indústria de semicondutores no Brasil e o papel da CEITEC. Esse contexto que eu quero colocar, qual é o papel que essa entidade, essa organização, que é muito mais do que uma empresa, e é isto que não percebeu o Comitê Consultivo do PPI, o Comitê Coordenador do PPI, ele é muito mais do que uma empresa. Ele é parte de uma estratégia de política tecnológica industrial de Estado. A avaliação do valor presente líquido, posso dizer à sua secretária Marta Seiler, como foi apresentado por um técnico seu recentemente, de que o valor presente líquido é negativo desta empresa, usa apenas uma das mais de meia dúzia metodologias de avaliação de empresas, sendo que o fluxo de caixa descontado ao valor presente líquido é apenas um desses mecanismos. E esta empresa não se mede pelo seu fluxo de caixa, e isto não deve ser entendido. Eu gostaria de saber se eu posso passar um pequeno resumo do que eu vou falar aqui, que é a estratégia brasileira para semicondutores, um pouco da inserção global, cenário de desenvolvimento tecnológico no Brasil, quais são os ativos dessa empresa e fazer propostas concretas ao Congresso Nacional, que é, afinal de contas, quem promove essa discussão. Espero que estejam me escutando um pouco sobre a minha pessoa. Eu sou engenheiro físico, tenho 40 anos de experiência na área de microeletrônica. Eu fiz doutorado, fui pesquisador visitante na Universidade de Stanford por mais de 7 anos, no Vale do Silício. Na década de 80, muito antes que os senhores tivessem sabido que existia um Vale do Silício com importância como tem hoje. Sou professor titular na URGS, na área de informática, e presidi a Fundação Estadual FAPERGS e fui ex-presidente de associações científicas nacionais e mundiais. Está incorreto aí a minha apresentação dizendo que eu sou diretor técnico. Eu fui diretor técnico da Associação Civil CEITEC, que foi uma entidade criada em 2002 com sede em Porto Alegre. Era uma entidade de terceiro setor que chamou a si, desde 2002, começar a atividade semente de design de chips para a atividade que seria depois associada a ela, a atividade fabril. Se os senhores lerem a Lei 11.759, que foi aprovada pelo Congresso em julho de 2008, a Associação Civil CEITEC, essa do qual eu fui diretor técnico e participei do seu planejamento, ela teve seu patrimônio transferido para a empresa CEITEC, isso está no artigo 5º da Lei 11.759, que autorizou a União a criar a empresa CEITEC. Então, eu participei no início de 2001, 2002, até 2008, quando foi criada a empresa, né, de uma discussão. Uma das discussões é como é que seria a institucionalização desse empreendimento tecnológico de importância estatal. Foram consideradas 3 possibilidades. Uma delas era qualificar como organização social a então Associação Civil CEITEC. Essa opção foi solicitada por 4 ministros de estados ao governo federal, porém não foi implementada. Se optou pela terceira opção, que seria instituir uma empresa estatal de capital fechado pela União. Essa decisão foi tomada ao final de 2006 e o PL tramitou no Congresso 2007 e 2008. A segunda opção, que seria uma fundação de pública de direito privado, foi descartada por outros motivos. Então, todos os ativos tangíveis e intangíveis, recursos públicos vertidos pela FINEP, pelo FNDCT, pelo BNDES para a Associação Civil, foram vertidos para a empresa estatal, que só ganhou um CNPJ em 2009. Mas o Brasil, há 5 décadas, intenta e tem uma estratégia de Estado para inserir-se em semicondutores. Uma delas foi a estatal
Telebrás, criada em 72, que de 81 a 97 operou, desenvolveu microeletrônica em Campinas, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, como visão de Estado. Lá se fez design de chips para a área de telecomunicações. Com a mudança no setor de telecomunicações, que eu não vou discutir aqui, o CNPq teve que fechar o P&D e a produção de microeletrônica, porque ela era realmente um investimento estratégico importante, mas nenhuma operadora privada de telecom assumiu o compromisso de aportar recursos para o CPQD manter essa pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, abandonou-se a microeletrônica dentro do CPQD em 1997. O CPQD existe até hoje como uma fundação de direito privado, porém ela faz software e presta serviços tecnológicos para as empresas. Em 74 e 78, o Estado brasileiro, na área da Sudene, no norte de Minas Gerais, ainda no Montes Claros, fez uma empresa Transit para obter benefícios da Sudene, e o empreendimento foi encerrado poucos anos depois, 5 anos depois. Em 1984, o governo criou o Centro Tecnológico de Informática em Campinas, e dentro dele o Instituto de Microeletrônica, que realiza algumas das etapas hoje de pesquisa e desenvolvimento de microeletrônica, e hoje não é uma fundação mais, ela é um instituto de pesquisa do MCT. Em 84, uma empresa multinacional saiu do Brasil e tinha uma fábrica de chips em Contagem. O grupo Sharp, do senhor Machelini, comprou por menos de 10 milhões de dólares essa fábrica em Contagem. Porém, pouco investiu em pesquisa e desenvolvimento para novos chips, e com a abertura de 1990 do mercado, ela fechou em 1997. Em 1990, com a abertura imediata, com a queda de proteção industrial local, teve as seguintes consequências para o setor de microeletrônica. Primeiro, o fechamento de todas as empresas de componentes semicondutores que operavam no Brasil e que eram subsidiárias de multinacionais. A lista é extensa: Ibrap, Philips, Texas Instruments, todas as empresas que nos anos 70 tinham sido instaladas no Brasil, com abertura abrupta, uma má política de Estado formulada pelo Ministério da Fazenda à época, levou simplesmente as multinacionais desfazerem de todos os ativos que tinham no Brasil, Fabris. Em 1992, fechou a empresa Vértice do grupo CID, Machelini, o grupo Machelini Sharp do Brasil. Logo em seguida, fechou a Elebra Microeletrônica, que tinha começado nos anos 90. Em 1997, a CID Microeletrônica, como eu falei para vocês, foi fechada em Contagem. E a Telebrás fechou em 97, o P&D próprio. Houve uma desistência, a partir de 1991, de desistir de grandes grupos econômicos brasileiros. O Grupo Itaú Industrial, um grande grupo empresarial brasileiro, com a sua subsidiária Itaú Componentes, né, por falta dessa visão estratégica de Estado, de aliar política de Estado com investimento privado, que é a mesma miopia que eu verifico existe dentro do PPI, a mesma miopia nesse caso, foram incapazes de procurar parceria, já que chama-se um programa de parceria de investimentos estratégicos. A Elebra desistiu de investir, a Itaú fechou a Itaú Componentes e a Sharp do Brasil, né, fechou a CID Microeletrônica. Ao longo dessas décadas, se viu o quê? E aí eu falo como especialista. Há uma crescente componentização dos sistemas eletrônicos. Tudo que você vê, né, seja no carro de inovação, seja na distribuição de energia elétrica, seja no carro elétrico, seja na sua atividade comercial, seja no seu dia a dia, inclusive essa videoconferência, é porque há uma funcionalidade embarcada nos chips. Esses componentes eletrônicos, tá, são hoje o coração da inovação, para todos os setores. E a convergência da microeletrônica para dentro de todos os segmentos econômicos é que faz com que esse segmento seja entendido como estratégico por diversos países que têm pretensão na área industrial. E o que se vê no mercado é que você tem uma integração de serviços, mobilidade e ubiquidade de serviços, né? O 5G está aí, mas o 5G só se viabiliza com chip. Não sei se os senhores sabem, né? Quando os senhores ficam sabendo que existe uma tecnologia 5G, na verdade não existe uma tecnologia 5G. Existem milhões de tecnologias convergindo que vocês chamam, né, comumente de 5G, mas microeletrônica é uma dessas milhões de tecnologias. Eu não vou falar sobre a necessidade de entender CITI como política de Estado. Tá? Os senadores Alci Lucas e os senadores que aqui estão compreendem isso muito melhor que nós. Mas lembrem, se nós pegarmos a última estatística, o Brasil investia cerca de 1% do PIB em P&D. O governo diz que é 1,3% e isso não é verdade, porque isso é muito mal medido
Só para ter uma ideia, seria hoje 1% do PIB, seria em torno de 75 bilhões de reais investido em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento pelo setor privado e pelo setor público. Tá? Não se investe hoje 1% do PIB. A nossa meta, 10 anos atrás, era chegarmos ao final da década de 10, 2021, 2022, com 2% do PIB. Estamos a menos de metade disso. A dimensão e diversidade da comunidade de pesquisa e desenvolvimento e a dimensão e diversidade do P&D feito nas empresas de base eletrônica são outro indicador importante. E por que existe o CEITEC como parte de uma estratégia pública desenhada lá no início dos anos 2000? O que se quis nos anos 2000? Fazer uma retomada, tá? Retomada numa política estratégica, numa tecnologia habilitadora estratégica para o nosso futuro. Os países com economia desenvolvida, e aí eu faço aplaudo a colocação da secretária Marta Seiler. Ela está correta ao dizer que o CEITEC precisa investir muito. Sim, secretária, precisa, e ela investiu muito pouco. Se a senhora pegar o que houve de investimento em capital fixo nesta empresa nos últimos 10 anos, não é R$1 bilhão que os senhores colocam para a imprensa. Não é. Apelo aos senhores senadores que sempre que lerem um jornal que o Estado brasileiro investiu R$1 bilhão em microeletrônica no CEITEC, por favor, desmintam esta afirmação. Porque foi investido muito pouco em tecnologias novas e equipamentos dentro da Sala Limpa. E há números que estão de posse do Ministério para provar isso. A secretária está correta em dizer que o CEITEC precisa do concurso de um investidor privado como parceiro. É verdade. Mas se o Estado sinaliza, através da finalização da lei do PADISF, através da venda e liquidação abrupta de um patrimônio como esse, estratégico, o Estado dá sinalização errada para o investimento privado. A secretária Seiler e o Ministério da Economia está equivocado na metodologia de avaliação desse investimento. E digo mais, está equivocado numa visão estratégica. Porque os senhores estão incorretos. Eu vou citar uma lista de investimentos estatais que são feitos em conjunto pelo Estado coreano, pelo Estado taiwanês, pelo Estado chinês, pelo Estado da Malásia, pelo Estado dos Estados Unidos, pelo Estado da União Europeia, pelo Grupo da União Europeia. O Estado investe e ele puxa o investimento privado, senhores. O Estado saindo fora não puxa o investimento privado nessa área. Porque essas economias desenvolvidas fazem essa atividade financiadas também pelos governos, tá? E através dos mecanismos já citados pelo senador, compras públicas, encomendas tecnológicas inovadoras, por subsidiar os recursos de P&D das empresas, tá? Isto o Estado faz com essas grandes empresas dessa área. E elas apoiam e protegem suas empresas de tecnologia. E o quadro que está aqui mostrado, o orçamento do MCTI, tirando os recursos de pessoal e bolsas, é esta ladeira abaixo que verifica-se de 2010 para cá. Hoje, tá, com o contingenciamento do FNDCT já referido, com o descumprimento pelo governo atual da lei complementar aprovada em dezembro, com todo esforço do Congresso Nacional, com mais de 470 votos dos deputados, com a maioria dos senadores, quase a maioria absoluta dos senadores Alci votou pela lei complementar, continua contingenciando 7 bilhões de reais. E veja bem, para comprovar a senhora Marta Seiler que o valor presente líquido não é a maneira de você avaliar uma empresa pública na área de pesquisa e desenvolvimento, olhe o orçamento da Embrapa. A Embrapa não se mede a importância dela pelo que ela fatura menos o que ela custa, que dá negativo. O orçamento executado da Embrapa em 2020 foi 2,8 bilhões, mesmo depois de 21% bloqueado. Todo o setor agropecuário do Brasil reconhece a importância das mais de 100 unidades de pesquisa da Embrapa feitas pelo Brasil. A CEITEC nada mais é do que uma unidade de pesquisa da indústria eletrônica estratégica para o Brasil, como é uma pequena unidade do cacau da Embrapa na Bahia para a indústria cacaueira, como é para a exploração sustentável da Amazônia, como é no setor de centro de biotecnologia da Embrapa em Brasília. São centros de P&D, não se mede por despesa menos receita, senhora Marta. Essa CEITEC tem uma dotação que já foi de 82 milhões de reais em 2020 e 63 milhões é a dotação dela para 2021. Tá? Foram liquidados em 2020 60 milhões, na verdade.
de recursos. O custo de pessoal são menos de 40 milhões, investe em P&D, os custos de P&D e produção são menos de 16 milhões. Para o chamado equilíbrio fiscal, senhora Marta, isso não representa nada, é 0,01% de variação da Selic, da taxa Selic, que é mudada por 9 pessoas no Banco Central. A FINEP é uma empresa pública, ela gera o FNDCT, que tem mais de 7 bilhões de reais bloqueados. E o governo devia se perguntar por que, havendo mais de 2 bilhões de recursos na FINEP para investir em P&D, por que as empresas não estão tomando esse recurso? E dizer para a sociedade que o FNDCT está disponibilizado em mais de bilhões, mais de 2 milhões e meio está sendo não usado pelo Ministério, é mentir para a sociedade. A CEITEC tem uma capacidade comercial e técnica incomparável. Não existe outra empresa ou atividade no Brasil que cubra todo o espectro da microeletrônica, que tem know-how desde o design de sistemas até o design de chip e a possibilidade de fabricação. Não há empresa brasileira que tenha produto com certificação de chip certificado internacionalmente como produto, como tem o CEITEC no chip do passaporte, que foi um investimento de alguns milhões de reais em engenharia, foi produzido, foi certificado no exterior, e a Casa da Moeda se recusa desde 2017 a comprar uma única unidade desse chip do passaporte. E nós consumimos cerca de 4 a 6 milhões desses chips por ano. Não há outra empresa no Brasil, repito, que tenha capacidade de microfabricação de chips com qualidade industrial. Essa que está no prédio de trás aí da fábrica que referiu a secretária Marta. Tá? Nenhuma sala limpa operacional existe na América Latina com qualidade industrial. Eu vou repetir aos senhores, porque sou conhecedor do cenário internacional. Nenhuma empresa ou laboratório estatal ou universitário tem uma sala limpa de 1.500 metros quadrados, 1.060 metros quadrados de classe 5, ISO 5 operando na América Latina. Tá? A chamado encapsulamento de chips ocorre em 670 metros quadrados de sala limpa, que custa bem menos para operar do que os 1.060 metros quadrados de sala limpa. Quanto à venda dos ativos, foi referida pela secretária Marta que uma das missões do senhor liquidante é fazer a liquidação, a venda de ativos. Muito bem. O ativo fábrica, instalações e equipamentos, quando ele foi implantado, começou a obra em maio de 2005 e foi entregue pela empresa apenas em 2012, isso explica muito do atraso da empresa, porque demorou-se mais de 7 anos para realizar todo esse investimento, orçou em torno de 160 milhões de dólares. Para construir um ativo idêntico, qualquer empreendedor privado teria que investir 160 milhões de dólares para ter uma sala limpa do mesmo tamanho. Não estou falando nos equipamentos de processo. Nos equipamentos de processos, o Estado brasileiro, o MCTI, não autorizou nenhum investimento para que a empresa pudesse competir em outros segmentos de mercado. Repito, não houve um investimento de R$1 bilhão na CEITEC, como está estampado nos jornais. Outra coisa, para mostrar aos senhores que quem avança primeiro, quem dá a sinalização é o Estado, eu vou dar o exemplo de Taiwan. O Taiwan tem um instituto estatal chamado Industrial Technology Research Institute. Ele trabalha para e passo, financiado pelo Estado, para fazer a pesquisa pré-competitiva para a maior empresa de chips, não é a maior, mas é a quarta maior empresa em faturamento de chips, que chama-se TSMC, que estava ontem na matéria do Fantástico. A Coreia do Sul, nos anos 67, mais ou menos na mesma época que nós fizemos o CPQD, nos anos 70, ela fez o ETRI, que é um instituto estatal. Ele trabalha com a Samsung e com os principais fabricantes de chip e é onde faz o subsídio ao P&D das empresas. O Japão, para o setor de microeletrônica, tem um AIST, como tem para a área de polímeros, como tem para a área de outras. O IMEC da Bélgica é um instituto que recebe 60% do financiamento dele, estatal do governo da Bélgica, e é um instituto de classe mundial. Quando o CEITEC foi projetado em 2000, o que nós tínhamos em mente é fazer aqui um laboratório tipo IMEC de classe industrial para ser um laboratório de microfabricação para as outras. Eu não vou falar no caso da Alemanha, que o investimento só na área de microeletrônica previsto para os próximos 10 anos em 350 bilhões de euros em 10 institutos Fraunhofer. O Brasil consome de 2,3% a 2,5% da produção mundial de chips. Chip é um bem industrial intermediário, ou seja, eu estou afirmando aos senhores que cerca de 13 bilhões de dólares, está errado aqui, 13 bilhões de dólares, né, esse valor aqui,
são consumidos no Brasil de chip. Ok? Segundo a estimativa de estudos que eu realizei para a BINE há já algum tempo. E mais, os empreendimentos, tá, que são beneficiados pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Semicondutores no Brasil, 5 empresas produzem 13 bilhões por ano no Brasil, só naquelas etapas em que o CEITEC não se especializou. Ou seja, o PADIS, né, o setor privado existente no Brasil, faz uma complementariedade, né, e não faz nenhuma competição com o CEITEC. E eu sei que muitas dessas empresas sediadas no Brasil estiveram na mesa com a senhora Marta e sua equipe para discutir sobre o que fazer com o CEITEC. Não é assim numa mesa que se discute estratégia de governo com todos os atores, inclusive com o Congresso Nacional. A complementaridade dessas empresas com o CEITEC evidencia que elas não têm interesse em comprar a sala limpa do CEITEC, porque elas atuam nas etapas finais de encapsulamento. Eu posso explicar isso tecnicamente depois. Ou seja, o CEITEC é um empreendimento estratégico, não se avalia do jeito que foi avaliado pelo comitê do PPI. Tá? O Estado brasileiro, na área de defesa, na área espacial, mísseis, etc., não vai comprar eletrônica e componente em nenhum lugar do mundo, muito menos os países avançados que não os vendem pelo ITAR, pelo chamado International Technology Agreement on Restriction. Tá? Então, não existe a possibilidade. E a eletrônica está em tudo, está nos bens do agronegócio, está em todas as coisas, na indústria 4.0. Eu não vou entrar aqui em questões técnicas. Tá? E há uma diversificação de oportunidades para a inovação em escala global que o CEITEC não conseguiu se inserir, exatamente porque o apoio estatal para a empresa é muito tímido e porque os mecanismos de gestão estatal são muito pouco flexíveis. E para que precisa manter o CEITEC? Porque ele é um centro de inovação. Ele é um SESI da indústria eletrônica. O sistema Senai não terá condições de fazer um investimento de 160 milhões de dólares para a indústria eletrônica no Brasil. Ela faz treinamento de pessoas, mas ela não tem condições de investir. É um Senai da indústria microeletrônica, o CEITEC. Se o Ministério da Economia não assim compreendeu ainda, está completamente equivocado. Inovação em que o CEITEC faz? Em design de chips. Há outras empresas pequenas no Brasil que fazem isso. Há uma multinacional chamada NXP, que tinha 180 empregados, certo? Em Campinas, fazendo design de chips. O Brasil tem competência para isso. Nenhuma multinacional, como eu falei para vocês, naquele histórico, faz a microfabricação de chips no Brasil. Finalmente, senador, as propostas para o Congresso Nacional. Primeiro, tá? A realização dos ativos da empresa está prejudicada pela mera enunciação de que o Estado quer liquidá-la. Repito ao Ministério da Economia, a todos os senhores, e do Ministério da Ciência e Tecnologia, no momento que os senhores anunciaram publicamente que a empresa sai liquidada, os senhores depreciaram os ativos e eu lhe provo isso. Porque os ativos em design são pessoas, engenharia. 40 designers já saíram da CEITEC desde que o governo fez esse anúncio. Eles trabalham para 2 empresas multinacionais e continuam os 40 engenheiros em Porto Alegre, teletrabalhando. A autorização federal, de lei federal necessária para a liquidação, paralisar o processo é uma delas. Solicitaram ao MCTI que o escopo do edital 14 seja alterado. Esse que vocês estão prorrogando tem um escopo equivocado. Por que está equivocado, senhores do Ministério? Porque vocês não olharam exatamente para o ativo mais estratégico que precisa ser preservado para ser realizado, que é exatamente a sala limpa. Está fora do escopo do edital a manutenção da infraestrutura física. Isso está equivocado. O Estatuto da Empresa, criada pela Lei 11.759, previa um conselho técnico consultivo na empresa. Esse conselho nunca existiu, nunca foi instituído, por diversos governos serem muito relapsos nesse aspecto. O conselho de administração dessa empresa nunca teve um empresário, nunca teve um técnico no seu conselho de administração. Sempre foram pessoas ligadas aos ministérios. Tá? Tem que ser nomeada uma diretoria executiva profissional e um conselho de administração com participação de entidades de outros setores, empresários da área tecnológica, como, por exemplo, o PID Brasil, da área de TI, a Associação Brasileira de Indústria de Semicondutores, que representa 25 empresas da área do setor Brasil, a Sociedade Brasileira de Microeletrônica, que existe desde 1985 no Brasil e jamais foi escutada sobre esse aspecto. A Federação das Indústrias, ou CNI. 15 segundos. O PADIS precisa ser estendida essa lei para além de 2022. A Lei 11.484, que implementa o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Indústrias e Semicondutores, foi um complemento, foi a sinalização para o setor privado de que esses incentivos iriam ser dados. Na verdade, das 22 empresas brasileiras,
Apenas 5 delas contribuem com um faturamento de 5 bilhões de reais. É necessário sinalizar para o investidor privado que o programa de apoio dos ventos de indústria semicondutores terá continuidade. Os incentivos acabam em 2022 e, dependendo de quando a empresa habilitou o seu produto e seu projeto, vai poder usufruir os incentivos até a expiração dos mesmos. Tá? Outra coisa, o CETEC deve priorizar sua inclusão estratégica no programa de parcerias públicas. Nós não somos contra o programa de parcerias públicas e privadas. O que nós estamos dizendo é que o PPI do Ministério da Economia não fez um esforço correto, porque não se anuncia antes que você vai entregar, né, e vai liquidar um ativo para depois você anunciar que você quer fazer uma parceria com ele. Tá? E sim, eu concordo com a Secretaria do Ministério da Economia que é necessário ter parceiros tecnológicos para a microeletrônica. É indispensável fazê-lo. Se isso é possível no contexto de uma estatal, temos que estudar. Se precisar uma estruturação diferente, façamos. A mensagem final é que o design de chips, tá, é essencial. A microfabricação é uma infraestrutura que não é para servir uma única empresa, não é para ser tech serviço dela própria, é para inovar em outros segmentos, no setor de biotecnologia, no setor de infraestrutura, serviços públicos, tudo, mobilidade e o TIC em tudo. Muito obrigado, está aqui meu e-mail e eu contestarei, como cidadão brasileiro, tá, as falácias que são colocadas aqui para a sociedade sobre o investimento no CETEC. O Brasil investiu quase nada em microeletrônica. Tá? O fracasso dos anos 90 é uma prova de que a estratégia, como está sendo feita agora nos anos 2020, é equivocada, como foi feita em 1990, quando espantaram todas as multinacionais que tinham atividade de fabrir microeletrônica e simplesmente todos os grandes grupos nacionais desistiram de investir nessa área. Se o Estado não sinalizar que quer investir, não haverá investimento privado. E se faz parceria público-privada em microeletrônica de outra forma, senhora secretária, não da forma como os senhores estão fazendo. Tá? Segurem a mão do liquidante, porque ele dilapidará o patrimônio público no momento que ele anuncia que está liquidando e vai vender, e se não vender, vai fechar. Não, ao fechar de uma forma irresponsável, estará lesando e terá que responder por lesão ao patrimônio público. Muito mais grave do que esses eventos que a Polícia Federal andou investigando aqui, que eu suponho que nunca foram divulgados na sua própria extensão, porque seguem segredo de justiça. E não deve ser usado como argumento para dizer que a empresa foi mal gerida ou que não tem função estratégica. Não usem o evento da Operação Silício de forma capciosa, que é o que vocês estão fazendo. Muito obrigado.